Vamos agora tratar, no último tópico da unidade 7, como foi a formação dos estados da Inglaterra e da França, do ponto de vista político. A Inglaterra, diferentemente de Portugal, ela nunca teve, assim, um relacionamento afetivo, de caráter afetivo, notem a palavra afetivo, entre os monarcas e o seu povo. Em Portugal, esse relacionamento afetivo sempre foi muito intenso. Os reis de Portugal, desde a primeira dinastia, sempre foram muito próximos do seu povo e sempre tiveram, em relação ao seu povo, uma autoridade de caráter paternal, afetivamente muito próxima. Quando houve a famosa Batalha de Aljubarrota, que nós veremos mais à frente no nosso curso, quando houve a Batalha de Aljubarrota em 1385, as tropas portuguesas eram de cerca de 7.000 homens. E os castelhanos eram muito mais numerosos. Eles eram 5 vezes superiores. Eram 35.000 homens. Depois tinham um armamento muito superior, cavalaria muito mais poderosa. Tinham tudo para vencer a batalha. Mas a batalha foi vencida pelos portugueses. Mais tarde, perguntaram ao rei de Castela como é que ele tinha perdido uma batalha quando a superioridade dele era tão marcante. E ele deu uma resposta característica. Ele respondeu a essa pergunta com outra pergunta. Ele disse: que forças existem no mundo capazes de derrotar um pai cercado por 7.000 filhos? Quer dizer, o rei de Portugal estava ali, lutando com seus homens, mas era o pai. Em torno dele não havia 7.000 soldados, havia 7.000 filhos que defendiam a pessoa do seu rei com aquele ânimos beligerante com que um filho defende o seu pai quando vê o seu pai ameaçado. Daí vinha a força do exército português, que, sendo tão inferior, infligiu nas tropas castelhanas uma derrota tão marcada. Bom, na Inglaterra não parece ter havido esse relacionamento afetivo como era em Portugal, com exceção talvez de 2 monarcas, os 2 medievais, o Santo Eduardo, o Confessor, que realmente foi um santo extraordinário e que despertou um verdadeiro entusiasmo do povo inglês, que se mantém até hoje, e Ricardo Coração de Leão, o grande guerreiro que lutou na Terceira Cruzada. Enfim, é um personagem que também já saiu das páginas da história para entrar no campo da legenda. Mas, tirando esses 2, talvez alguns monarcas da dinastia de Stuart, mais recentemente, um que não foi rei, mas que foi príncipe herdeiro, o Bonnie Prince Charlie, que lutou na Batalha de Culloden, foi derrotado, mas, enfim, ele despertou um entusiasmo e um afeto do povo inglês impressionantes, do povo escocês impressionantes, inglês também, impressionantes. Bom, mas em Portugal e na Espanha, os reis, de um modo geral, sempre foram considerados protetores natos do povo contra possíveis abusos da nobreza. E existem inúmeros registros históricos de episódios nessa linha. Na Inglaterra, os reis e os nobres quase sempre eram vistos pela população em geral como membros de uma mesma classe, que tinha origem, em última análise, em invasores. Primeiro os invasores saxões, depois os invasores normandos. Mas foram invasores que chegaram de fora, os normandos, aliás, vieram da França, da Normandia, mas eram de origem viking. E houve invasões vikings também pelo norte, pela Escócia, e mesmo em território da atual Inglaterra. Então, essa classe dominante inglesa
ela era meio assimilada, como também a dinastia inglesa, a uma herança de uma dominação que veio de fora. Sempre houve internamente na Grã-Bretanha um entrechoque interno muito intenso entre vários tipos de correntes. Houve conflitos internos muito profundos, por exemplo, problemas étnicos. Anglos com os saxões. Se nós formos ver, por exemplo, aquele famoso romance Ivanhoe, ou Ivanhoe, como se diz no Brasil, no fundo o que estava em briga ali era o confronto entre os antigos saxões e os normandos. Aliás, é outra. Primeiro anglos contra saxões, depois anglo-saxões contra irlandeses, anglo-saxões contra normandos, ingleses contra escoceses, escoceses das Highlands, das terras altas, escoceses das terras baixas. Dentro dos clãs célticos da Irlanda ou da Escócia, também confrontos entre si. Na Escócia, por exemplo, é tradicional a velha pendência que existe entre os MacDonalds e os Campbells. É uma briga, enfim, que há séculos esses dois clãs se enfrentam. Entre os Drummond e os MacGregor. É outra briga que vem do século XVI, desde que um Drummond cortou 2 orelhas de um MacGregor. E até hoje os dois clãs brigam. Pois problemas culturais, problemas dinásticos houve na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas no século XV, depois a Guerra da Sucessão, quando morreu a Rainha Ana, entre os Stuart, que defendiam a causa da legitimidade, enfim, e foram descartados por serem católicos romanos, e a dinastia de Hanover, que foi a que acabou triunfando depois da Batalha de Culloden, a qual eu aludi há pouco. Depois, problemas linguísticos. O gaélico, por exemplo, que era o idioma tradicional da Escócia e da Irlanda, chegou a ser combatido, até proibido, na segunda metade do século XVIII. Até hoje ele é falado, mas foi proibido durante algum tempo. E muitos problemas religiosos, muitos. Para terem uma ideia, dentro do próprio protestantismo inglês, havia confrontações sangrentas entre os chamados episcopalianos, ou a High Church, e os presbiterianos ou puritanos, que não aceitavam os bispos, eram só padres, não tinham só pastores, não tinham bispos. Então, entre esses dois ramos do protestantismo, havia perseguições cruéis de um lado e de outro. Para terem ideia do que foi o conflito religioso na Inglaterra, em 40 anos foram mortas mais pessoas por motivos religiosos na Inglaterra do que a Inquisição protestante inglesa matou em 40 anos muito mais pessoas do que a Inquisição espanhola em 300 anos. E note, não matou só católicos romanos, matou também protestantes de outras. Era uma coisa de uma combustibilidade, o fator religioso na Inglaterra, incrível. Pois bem, o curioso é que dentro desse conjunto social e cultural tão complexo e até hoje tão artificial, se firmou, de um lado, uma autoridade real, mais simbólica do que efetiva, mas que tem um enorme prestígio moral, ainda hoje, é o que sustenta a monarquia inglesa. É real esse prestígio. Se formou dentro desse conjunto tão dispar, desse conjunto tão complexo. Agora, de outro lado, se formou também uma burguesia muito forte na Inglaterra. Uma burguesia imbuída daquilo que o Max Weber chamava de a ética do calvinismo, que ele estudou num dos livros dele, e que produziu
aquilo na Revolução Industrial que foi o chamado capitalismo selvagem, criticado por Marx, aliás, criticado em alguma medida com razão, porque realmente era abusivo o que havia nas fábricas inglesas, nas minas inglesas que procuravam carvão, que realmente eram abusos que Marx criticou, e criticou com razão. As soluções que Marx propôs eram muito piores e portanto, nós sabemos no que deram. Mas que ele tinha razão apontando aqueles abusos, tinha. Bom, também a expansão ultramarina inglesa, ela teve episódios de uma certa crueza, de uma certa crueldade, usemos a palavra, muito mais intensa do que tiveram as colonizações portuguesa ou espanhola. Outra característica da história inglesa e que também choca bastante os padrões culturais, socioculturais do resto da Europa, é que na Inglaterra a nobreza não estava proibida de realizar atividades comerciais. Um nobre inglês podia ser comerciante, isso não acontecia nem em Portugal, nem na Espanha, nem na França, nem na Itália, nem no Sacro Império. Isso não existia. O nobre não podia, no resto da Europa, exercer atividades comerciais. Mas na Inglaterra, a burguesia vivia, por assim dizer, em simbiose com a alta burguesia, vivia em simbiose com a nobreza. Não eram compartimentos distantes, elas se fundiam. E talvez por isso tenha dado uma coisa que também é única na Europa. A Inglaterra era o único lugar em que havia títulos de nobreza que eram vendidos livremente pelas leis de mercado ao sabor da oferta e procura. O sujeito comprava um título de nobreza, passava a ser lorde de tal lugar porque pagou. Isso, assim, não existia em nenhum outro lugar. Por tudo isso, o conjunto burguesia-nobreza da Inglaterra tinha um caráter único. Era completamente diferente do modelo ibérico, do francês, do italiano, do germânico, do eslavo, do polonês, completamente diferente. Agora, a realeza britânica nos tempos modernos, ela foi sempre a mantenedora dessa situação que, do ponto de vista cultural e social, era um tanto estranha, um tanto anômala. Mas, ao mesmo tempo, a monarquia inglesa sempre se apoiou nesse establishment. Agora, o mais curioso é que, sem embargo dessa espécie, digamos, de vício de origem, o fato inegável é que as instituições monárquicas inglesas são autênticas. É incrível, mas é isso. Sem embargo de, inclusive, a legitimidade dinástica da dinastia inglesa ser objetada pelos partidários da casa de Stuart, que fizeram os famosos jacobitas. Sem embargo de tudo isso, o fato é que os reis da Inglaterra têm um papel simbólico que é reconhecido, mas de um modo assim indiscutível em toda a Grã-Bretanha. Esse é o fato. A mídia muitas vezes fala: a monarquia britânica vai desaparecer porque tanto por cento dos ingleses seriam favoráveis a uma república. São coisas artificiais. Na realidade, a monarquia britânica está profundamente entranhada no universo cultural do inglês. Nós vimos há pouco o falecimento da rainha Elizabeth II. Nós vimos a passagem do trono, da coroa, para o seu filho, o rei Carlos III, Charles III. Ele tem, inegavelmente, muito menos carisma que a mãe. A mãe era uma figura, assim, paradigmática, mas o fato é que as instituições monárquicas britânicas tudo leva a crer que prosseguirão. Para terem ideia de como isso é entranhado no espírito inglês, em toda a casa da Inglaterra, até nas casas mais modestas, sempre há um retrato do soberano. Era da rainha, agora provavelmente vai passar a ser do rei Carlos III. Sempre há. E há um costume
de à noite, antes de dormir, os inglesinhos são habituados, antes de dormir, passam diante do retrato do rei, se perfilam e fazem uma reverência. Saúdam o rei dentro da sua casa antes de dormir. Isso é um hábito entranhado. Nós vemos isso até em filmes, isso é muito frequente se ver. Outra coisa, há poucos anos, uma rádio britânica, ela fez uma pesquisa e revelou uma coisa curiosíssima. É que mais da metade dos ingleses sonhava frequentemente com a Rainha Elizabeth. Mais da metade. Agora, vejam que coisa curiosa. Eles foram interrogados como é que eram esses sonhos com a rainha. Curiosamente, nos sonhos, a rainha não aparecia falando, não aparecia fazendo alguma coisa, atuando, mas ela marcava a presença. Por exemplo, um inglês sonhava com uma sala como esta em que eu estou. Eu estou aqui, diante da câmera, gravando uma aula para vocês. Um inglês que sonhasse com essa cena, colocaria ali na parede um retrato da rainha e ela marcaria presença por um retrato. Ou então, ela apareceria num sofá, no canto da sala, sentada, silenciosa, olhando para o resto. A presença da rainha muda nos sonhos dos ingleses, frequentes, mostra bem esse papel com que o monarca inglês, por assim dizer, vigia os seus súditos. Vejam o que isso significa em termos de influência cultural. É realmente uma coisa impressionante. Bom, vamos passar agora para a França, encerrando esse nosso brevíssimo circuito pela Europa. Na França, o poder centralizador dos reis foi crescendo de um modo inteiramente diverso dos outros. Ele foi crescendo gradualmente na medida em que a pessoa do rei foi deixando de ser um mero senhor feudal. Na Idade Média, no tempo feudal propriamente dito, o rei era um senhor feudal, mas era um senhor feudal que tinha um prestígio, tinha uma precedência e, portanto, uma autoridade sobre todos os outros, em larga medida, pela antiguidade da sua estirpe, pela mística da sua sagração, com o óleo que se acreditava trazido por um anjo para São Remígio, quando batizou o primeiro rei Clovis. Se acreditava que esse óleo, guardado na Santa Âmbula, permanecia o mesmo durante séculos e séculos e era usado na sagração do novo rei. Tudo isso conferia ao rei um grande prestígio, mas o rei era apenas um senhor feudal entre outros. Havia outros senhores feudais com mais poder, com mais terras, com mais riqueza que o rei. À medida que os reis foram firmando a sua autoridade, foi havendo contestações. Ainda no século XIII, o rei São Luís IX, rei da França, na infância dele e na adolescência, ele teve graves problemas com senhores feudais turbulentos, contestatários, que não aceitavam a autoridade dele. Ele precisou, inclusive militarmente, afirmar a sua autoridade dentro do reino da França. Ele fez isso no começo do reinado dele. Mas nos séculos que vieram depois, gradualmente, os reis foram cada vez mais crescendo em prestígio, foram cada vez mais deixando de ser meros senhores feudais, mas simbolizando e reunindo na sua pessoa o poder sobre todo o reino da França. À medida que isso foi se dando, foi se criando a noção de um Estado francês, e um Estado que acabava sendo personalizado pelo rei. Daí a célebre frase que parece que Luís XIV nunca afirmou textualmente, mas era o que constava, é o que foi atribuído a ele. L'État c'est moi, o Estado sou eu sou o Estado da França. Bom,
Com a construção do Palácio de Versalhes na segunda metade do século XVII, ordenada por Luís XIV, o Rei Sol, o rei do máximo esplendor, ele queria fazer um palácio que fosse o maior do mundo. De fato, o Palácio de Versalhes era o maior que existia. Creio que ainda hoje não há outro tão grande quanto o Palácio de Versalhes. Mas o rei Luís XIV, quando fez esse palácio, era um palácio com centenas e centenas e centenas de quartos. Ele chamou a si a corte. Então, muitos nobres que tinham antigos feudos, tinham senhorios em outras regiões da França, foram atraídos para viver na corte de Versalhes em torno da pessoa do rei e passaram a viver lá. Viviam dos rendimentos de suas terras, mas muitas vezes passavam anos inteiros sem visitar as terras das quais eram senhores. Viviam gravitando em torno da pessoa do rei. E com isso, essa antiga nobreza foi perdendo o caráter histórico que ela tinha de protetora do seu povo e passou cada vez mais a ser visto como uma classe ociosa, uma classe que vivia no luxo, longe do seu povo, apenas extorquindo impostos que já não se justificavam mais, porque era uma classe que já não prestava em relação àqueles que lhe pagavam os serviços que os seus antepassados haviam prestado. Então, diante disso, começou a haver um distanciamento entre a nobreza e o povo. A nobreza passou a ser antipatizada. Por outro lado, o rei, brilhando cada vez mais e atraindo a proximidade da nobreza para si, o rei parecia todo-poderoso, cada vez mais glorioso, cada vez mais solar, para usar a imagem do rei Sol. Acontece que o rei, apoiado pelos seus nobres, que são uma minoria, isolado do povo, o rei, na medida em que consolava, na medida em que ele afirmava o auge do seu poderio, na realidade se revelava fraco, porque ele estava cada vez mais distante do solo francês, do povo francês, que é a terra, é de onde vem a seiva, de onde vem toda a vitalidade para as classes superiores. Com isso, ele estava preparando a Revolução Francesa. A nobreza da França, cada vez mais distanciada das suas terras, confiava o cuidado das terras, muitas vezes a administradores displicentes que apenas cobravam o que tinham que cobrar, guardavam uma porcentagem para si, mandavam o resto para Versalhes, foi se empobrecendo. Ainda havia na nobreza alguns privilégios antigos. Eram 3 carreiras que podiam ser seguidas pelos nobres em caráter preferencial, na administração pública, na diplomacia e nas forças armadas. O nobre já entrava na condição de oficial, por exemplo, na força armada. O plebeu, para entrar, entrava como soldado raso. Isso que eram as últimas reservas ainda de antigos direitos de uma classe que se empobrecia e que não podia fazer comércio, que era o que dava dinheiro, porque eram nobres, não podiam comerciar. O resultado é que a nobreza foi também cada vez mais se afastando do povo e foi se isolando. Resultado, chegou-se à Revolução Francesa. Paradoxalmente, à medida em que os reis da França iam se tornando monarcas absolutos e centralizadores, paradoxalmente, eles foram minando as bases da sua própria autoridade. Eles foram preparando a Revolução, que mais tarde triunfaria e cortaria a cabeça do rei da França. Essa é a história, é o que aconteceu. Por isso, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, que faleceu em 2022, ele era chefe da Casa Imperial do Brasil, ele sempre dizia: o absolutismo dos reis foi uma coisa funesta, porque o absolutismo dos reis, que chegou ao auge com Luís XIV, foi a causa remota da Revolução Francesa e da decapitação de Luís XVI.